Olá, meu nome é Sérgio e sejam todos bem-vindos à disciplina de Banco de Dados Geográfico do curso de Auxiliar de Geoprocessamento do Instituto Federal do Maranhão. Na aula de hoje vamos fazer uma breve introdução à representação e modelagem de dados geográficos. Vamos falar sobre o que seria modelagem de dados geográficos, vamos fazer uma pequena introdução ao MTG e também à especificação técnica de estruturação de dados geográficos vetoriais homologado pela CONCAR, que é a Comissão Nacional de Cartografia. O que são e por que estudar modelagem de dados geográficos? Então, ao produzir dados geográficos, precisamos descrever primeiro o seu modelo de dados. Então, isso é uma verdade para qualquer tipo de dado. Então, quando a gente vai produzir um novo dado, a gente tem que modelar esse dado. E o modelo de dados, aqui está uma definição, seja geográfico ou não, é um conjunto de conceitos, esses conceitos, que podem ser usados para descrever a estrutura e as operações em um banco de dados. Aqui, lembra de conceitos que a gente falou, por exemplo, geocampos, geofields, isso são parte dos conceitos, vai representar vegetação. Então, a pessoa que entende de vegetação, ela tem os conceitos relacionados. Aqui um exemplo mais simples, então a gente tem aqui a representação territorial da América do Sul e algumas informações para cada país. Então aqui algo bem simples, aqui a gente já teria que perguntar, por exemplo, nessa tabela, qual tipo de dado onde que eu vou representar o nome do país? É um texto, O PIB vai ser um valor que é real. A população pode ser que é um valor inteiro, já que não existe uma pessoa e meia. E a representação aqui vai ser polígono, vai ser pontos. Como é que eu vou representar isso? Então, quando a gente fala de dados geográficos, de modo prático, a gente precisa responder coisas como qual a representação geográfica escolhida. Será um modelado como geoobjeto ou geocampo? A gente vai utilizar pontos ou polígonos? Quais são os atributos que representam esses dados? Então, no caso, por exemplo, dos municípios, a gente tem o código do IBGE. Qual a representação computacional? Tipo de dado a usar para os atributos? A gente vai usar o quê? Dado vetorial, matricial, ponto, polígono. E aqui a representação computacional envolve também, dos atributos, essa questão, por exemplo. Se a gente vai usar um texto, a gente vai usar inteiro, se a gente vai usar float, que é um valor real, é uma denominação da computação. Se eu for representar mais de uma classe de objeto, como que eu vou representar elas? Existe uma relação entre elas? Existe alguma restrição? E aí os modelos que a gente viu até então, os modelos de entidade de relacionamento, os relacionais, os diagramas de classe, a modelagem orientada a objeto, eles não conseguem responder a todas essas perguntas. Então, existe um modelo chamado OMT, que é usado, que foi uma das bases para o que a gente chama hoje em dia de UML. Ele foi proposta em 1991, Só que Borges pegou esse modelo e desenvolveu o OMTG. Então, destaquei aqui o OMT só para a gente ver qual que é a origem dessas três primeiras siglas, OMT. E o G, geográfico. Então, nesse modelo a gente pode descrever os dados espaciais e não espaciais. E as classes, elas podem ser convencionais ou georreferenciadas. Então, no caso das georreferenciadas, a gente tem geocampo e geoobjetos. E cada um desses subdivide também em outras classes, que a gente vai ver aqui. Então, tanto os níveis conceituais e lógicos, que a gente pode descrever também os atributos, e de representação, podem ser representados através dessa extensão, o MTG. Lembrando que na literatura, então, que objetos discretos representam o mundo como objetos com limites bem definidos sobre um espaço vazio, ou seja, entre um objeto e outro, posso não ter nada, tem um limite, bem definido o limite. Então a gente pode ter uma camada de clientes sobre uma camada de vias, setores censitários. Então eu posso descrever o que é o Maranhão, o que não é o Maranhão.
Campo contínuo não, representa o mundo real como um número finito de variáveis. Para cada qual definido em cada posição a gente tem um valor. Então a gente tem uma área de estudo. Para toda essa área de estudo eu posso medir um valor em um determinado ponto. Tem imagem de satélite, modelo digital de terreno. E aí os modelos de dados do MTG utilizam três conceitos principais: classes com seus atributos, relacionamentos e restrições. Então, um modelo completo eu tenho que definir esses três elementos. Então, as classes, existem as classes de geocampo, né, que a gente vai derivar. Então, o modelo MTG define 5 classes descendentes de geocampos, que seriam isolinhas, subdivisão planar, tesselação, amostragem e malha triangular. Então, esses são. Você pode trabalhar talvez com pedologia, né, ou com uma imagem satélite, que é uma variação da tesselação. Você pode ter pontos cotados, né, você foi em um trabalho de campo, coletou ali um teor de algum minério e você tem ali os pontos cotados. Então ele é do tipo amostragem. E da classe de geoobjeto, né, a gente tem, por exemplo, geoobjetos com geometria, né, tipo ponto, linha e polígono. Né? Então aqui a gente tem a representação, né, então ponto uma estrela, aqui uma linha e polígono um quadrado. A gente pode ter geoobjetos com geometria e topologia, então é questão de redes, né, então você tem a direção, né, linha unidirecional, bidirecional e os nós também dessa rede. E o relacionamento, né? Então aqui tem associações simples, né? Relacionamentos topológicos em redes e relacionamentos espaciais. Então uma associação simples, por exemplo, uma edificação pertence a um proprietário. O proprietário não é um objeto geográfico, né? Então aqui é uma relação simples, uma associação simples. Eu posso ter um relacionamento espacial, né? Então uma edificação, um lote, né? Ele contém uma edificação. Ele pode conter uma ou mais edificações. E aqui a gente tem os relacionamentos de redes, né? Então tem os cruzamentos que são os nós, né? E então pertence à rede viária de um logradouro. Esse relacionamento ele pode ser arco-arco, ou seja, um relacionamento entre ele mesmo, né? Então um auto-relacionamento. Então, entre as rodovias estão ligados por uma malha rodoviária, esse relacionamento de malha rodoviária. Existe também a cardinalidade, né? Então eu posso descrever, por exemplo, aqui não está representando a cardinalidade, né? Por exemplo, eu posso dizer que um lote pode conter 0 ou mais edificações. Então pode ser 0 ou mais, exatamente 1 ou mais, 0 ou 1. Então, a gente pode trabalhar com generalização, né? Então eu posso falar, por exemplo, existe a propriedade, existe um determinado tipo de propriedade. Isso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês a especificação técnica e aí a gente vai conseguir ver exemplos melhores sobre isso. Então, um lote pode ser um lote vago, um lote edificado. Então, isso aqui, se alguém aqui, por exemplo, já estudou um pouquinho sobre programação, né, e orientação a objeto, isso aqui vem lá do diagrama de classes, né, da orientação a objeto, e aí a gente consegue ter essa noção de herança, né? Então isso aqui especifica exatamente isso. Então, se por acaso tiver algum programador aqui, vai se sentir mais à vontade. Então, a MTG também, ela descreve agregação, né? Então, a agregação é um tipo de associação entre objetos onde o primeiro é formado pelo segundo. Então, eu tenho um todo e partes. Então, eu posso ter um trecho formado por logradouros, eu posso ter quadra formada por lotes, né? E eu posso ter aqui também, pessoal, um diagrama de apresentação. Então aqui eu posso
representar, por exemplo, para essa classe cidade, eu tenho os atributos nome, estado e população, e eu posso representar aqui, né, na tela, por exemplo, o ponto com uma cor preta, o nome do símbolo. E aqui eu tenho um temático, né? Então eu posso, como é que eu vou simbolizar a população, a quantidade, né? Então se for menor do que 10 mil, né, representado dessa maneira, de 10 a 20, 20 a 50 mil, 50 a 10 mil e acima de 100, né? 100 mil, talvez. Então, existe também previsto, né, na OMTG a forma da gente representar o aspecto de apresentação. E aqui, pessoal, para a gente ver que a importância, né, desse tipo de modelagem, a Comissão Nacional de Cartografia homologou, né, uma especificação técnica para descrever dados geográficos vetoriais e também matriciais. Aqui a gente vai falar dos dados vetoriais. Então, o objetivo deles é manter o que eles chamam de interoperabilidade. Então, você pode ter várias instituições desenvolvendo trabalho, porém, se cada uma modelar de uma maneira, né, você vai ter dificuldade de integrar esses dados. Então, eles fizeram um trabalho muito grande, muito bom, né? Eles pegaram várias categorias, por exemplo, a hidrografia, limites, vegetação, e já modelaram para a gente. Então a gente pode utilizar e deve utilizar esse trabalho deles, né? Então, em vez de a gente ficar aí pensando quais são os atributos que eu preciso colocar para um rio, por exemplo, eu vou lá e busco essa informação lá na hidrografia, curso de rio, com relação à vegetação e entre outros. Então aqui, para a gente ter uma ideia, ele está utilizando, por exemplo, a OMTG, né? Então a bacia hidrográfica, ela, representada, é um polígono, né? Quadrado aqui no polígono, né? Barragem pode ser representada por ponto, linha e polígono. Aqui a gente tem a cardinalidade, olha. Por exemplo, o curso d'água, ele está dentro de só uma bacia hidrográfica. Você não pode ter um curso d'água dentro de mais de uma bacia hidrográfica, né? Só que uma bacia hidrográfica pode ter um ou mais cursos d'água, né? Então, para ser uma bacia hidrográfica, tem que ter pelo menos um curso d'água. Então, isso já define aí também uma restrição. Você pode dividir esse curso d'água em trechos de curso d'água. Então, isso foi um especialista, né, na área de hidrografia que propôs essa modelagem, né? Um ou mais especialistas, né, que foram estudando e definindo isso. Então você pode ter barragem, tudo isso faz parte dessa modelagem de hidrografia. Aqui a gente tem um modelo lógico, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, a classe aqui bacia hidrográfica e a gente vai ver, por exemplo, quais atributos que eu preciso. Eu preciso ter um nome. Tem que o nome vai ser o que tipo? Um alfanumérico, um texto. Tamanho, 80. Então no máximo 80. Nome completo da estância. Então, esse domínio a gente vai ter que preencher, né? Então, quando normalmente você gerando, entrando com esse dado, você vai ter que digitar essa informação, né? Qual que é o nome? Então, tem outra informação, tipo geometria aproximada, indica que a geometria adquirida é aproximada em relação à escala prevista para o produto cartográfico. Pode dizer booleano sim ou não. Então, codificação numérica de bacias, o código Walton. Então, esses atributos aqui, por exemplo, se você começou a trabalhar agora com dados de hidrologia, você poderia talvez não conhecer essas informações, né? Então, isso aqui, pessoal, é importante para a gente aproveitar e utilizar, né, esse conhecimento desse grupo de pessoas, ok? No final desses slides, eu vou mostrar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar um banco de dados, esse modelo de dados da especificação técnica de estruturação de dados geográficos vetoriais.
ok? Acho que eu vou pausar aqui e vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com esses dados na prática. Aberto. Vamos considerar a seguinte situação: eu quero vetorizar um edifício da Universidade Federal do Maranhão, né? Então, eu vou adicionar aqui a camada do Google Maps, né? Vou localizar aqui o edifício que eu quero vetorizar. Me perdi aqui, deixa eu ver. Vou vetorizar o Paulo Freire. Então, Paulo Freire é um complexo pedagógico, né? Paulo Freire é um complexo pedagógico de ensino, né? Então, eu vou procurar aqui uma edificação de ensino. Então, eu vou aqui na camadas, listador de fontes de dados, e eu posso procurar aqui, pessoal, eu já fiz uma conexão com o banco de dados Specialite, né? Então o Specialite eu vou compartilhar com vocês. A gente vai estar utilizando o PostGIS, né, nas nossas aulas, mas o Specialite, para passar para vocês, ele é mais fácil, né, o processo. Então, o Specialite é um outro banco de dados geográfico, porém, um banco de dados geográfico mais limitado do que o PostGIS. A facilidade dele é essa facilidade de portabilidade. Você pode carregar ele num pendrive e é mais fácil você transportar esse dado. Então, aqui tem todas as classes, né, que existem, definidas. E eu posso procurar aqui, por exemplo, de ensino. Se eu procurar de ensino, tem duas classes, né? A de área, que é o tipo polígono, e P de ponto. Então posso adicionar uma dessas duas aqui. Eu vou adicionar a de polígono, que eu quero vetorizar. Então vou adicionar, vou fechar. E agora, aqui eu posso vir aqui no íconezinho do lápis e posso agora criar aqui um novo polígono, né, representando o Paulo Freire. Aqui eu vou fazer esse trabalho de forma sem muitos detalhes, né? Só pra gente... Depois disso eu tenho aqui os atributos, né? Então eu posso entrar com o ID, o nome, complexo pedagógico Paulo Freire, geometria aproximada, operacional sim, turística não, cultural talvez sim. E aí eu já posso dar OK. Eu tenho agora um novo objeto geográfico aqui, né? Muito mal vetorizado, né? Mas aqui, ao invés de eu criar e eu definir esses atributos, né? Então, quais são os atributos importantes, a gente vai utilizar o que é definido pela EDGV, ok? Então, basicamente era isso. Vamos concluir a nossa aula. Então, pessoal, modelagem é uma tarefa muito importante, né, para qualquer sistema de informação. Muitas vantagens da utilização de banco de dados geográfico depende de uma boa modelagem.
E nesse slide a gente apresentou uma linguagem de modelagem bastante conhecida, né, que é o MTG, e ela é utilizada na especificação homologada pela CONCAR, né, que é a especificação técnica de dados geográficos. E aí vocês acessem o material complementar, a gente vai deixar uma apostila do MTG e vamos deixar também um link para vocês acessarem as especificações técnicas, ok? E aí as especificações técnicas, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês rapidamente aqui também. Especificação técnica da 3.0, então hoje em dia tem 2 versões. E aqui você vê as categorias, olha, tem dados de sistema de transporte, ferroviário. E o de ensino que a gente estava olhando agora, vou pesquisar aqui. Edificação de ensino, né? Vamos ver aqui aqui, ó. Então tem as edificações. As edificações, observe aqui, ó. Eu tenho a edificação e eu tenho várias especializações dessa edificação. Por exemplo, tem edificação de saneamento, de abastecimento de água, de ensino, de saúde, representação diplomática, pública civil, religiosa, construção turística, banheiro público. Então, existem vários tipos de edificações. Todas elas vão ter esses atributos, né? Que elas são, a gente diz que elas são herdeiras, né, de edificação. Então, são especializações de edificação. E aí, depois, eles têm aqui a descrição, né, do tipo de cada atributo. Tem mais detalhes aqui, né? Então, a gente pode pesquisar isso. Então, isso é um material bastante rico, né, que vocês precisam ter conhecimento deles. E a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como você, na prática, trabalhar com esses dados geográficos mesmo. Então, como você vai importar, vai conectar com o banco de dados geográficos, entre outros. Até mais.